Vamos lá, então, eu faço. Grande Mestre Jesus, vossos emissários aqui presentes conosco, os nossos benfeitores espirituais, que eles possam nos inspirar para tirarmos o melhor proveito dos temas que nós estaremos estudando sempre aqui nesse grupo. Esse grupo tão maravilhoso que a gente se vê e já sente no coração o impulso de carinho, de amor. Que possamos continuar sempre assim, nessa família espiritual a qual pertencemos. Que assim seja e viva Jesus em nossos lares sempre. Amém. É verdade, olho vocês, depende das pessoas, a gente olha assim, né? Que teve mais contato, assim, a gente sente aquele impulso gostoso, aquele empuxo, né? Legal. Fala, Desirê. Não comecei ainda, Desirê, mas pode falar. Não, na verdade, eu tenho uma pergunta meio que pessoal. Você acha que algum espírito pode seguir a gente, sabendo que a gente tem essa reunião e ficar comigo para vir a ela? Porque eu fui dar uma aula e ao sair dessa aula, a pessoa que estava falou assim, tem uma mulher sentada atrás no banco do teu carro aí, tô vendo. Mas não tô sentindo nada ruim, não, deve ser gente boa. Tá, eu falei, tudo bom, né? Mas então, a dia inteira... Você perguntou se eu acho, eu vou responder ao contrário, eu não acho, eu tenho certeza que sim. É verdade, eu faço o meu evangelho às 19 horas, né? Das 19 às 19h30, toda quinta-feira. Então, antes. E é claro, a gente faz a oração inicial pedindo por eles, e sem dúvida, a primeira coisa que eu faço, vocês estão convidados a se manterem aqui, continuarem no estudo, me inspirando, me ajudando, e quem estiver aí também seja como convidado, que eles utilizam também, né? As nossas vibrações, principalmente para ajudar algum espírito. Então, isso é coisa natural, sim, sem dúvida nenhuma. Estamos sempre acompanhados. Bem, pessoal, vamos lá. Um assunto muito legal, que a gente até vai trazer algumas novidades também, falando sobre o DNA. Então, espírito e DNA, quem atrai o quê? Olha, não dá para esgotar esse assunto. Não sou também biólogo para entender sobre DNA, mas a gente consegue relembrar algumas coisas lá da escola, né? Quando a gente aprendia aquelas letrinhas, aquela sopinha de letrinha, aquelas quatro letras. Vocês lembram, se recordam dela? Que é a adenina, tiamina, guanina. Então, eu sofria disso aí. Eu sofria disso, gente, mas vamos lá. Mas, primeiro ponto, o que é DNA? Só para uma breve explanação, bem simples mesmo, pelo amor de Deus, nada didática, tá? Assim, vamos lá. São fitas, né, de uma substância química orgânica denominada ácido, aí é o palavrão, desoxirribonucleico. Lembra bem? O que contém ali? Contém todos os códigos para a fabricação de todas as proteínas do nosso organismo. E com isso vai determinar as características genéticas dos indivíduos. Como exemplo, cor dos olhos, dos cabelos, da pele, grupo sanguíneo, altura, tudo isso aí, entendeu? Então, seria seria isso aí. Essas fitas de DNA, né, ou molécula, como for queira falar, estão localizadas no núcleo das células, se esticadas, medem cerca de 2 metros de comprimento. Então, portanto, para caber dentro de uma célula, o DNA é enrolado muitas vezes e forma uma estrutura denominada cromossomo. Lembram disso? Se a gente for entrar em detalhe, a gente passa a noite toda aqui só falando isso. Não, mas só peguei esses pontos básicos aqui. E cada célula nossa, né, cada célula do nosso organismo possui 46 cromossomos. 23 nós recebemos do pai e 23 nós recebemos da nossa mãe. Ok? E lá nos cromossomos, além das porções que codificam as proteínas, isso é importante, A ciência fala, temos regiões que até onde se sabe não codificam nada. Então, tem uma parte lá que eles não sabem. É um mistério, né? O que se codifica ali? Não sabe ainda, ok? Bem, aí não vou entrar, porque depois vai falar de genoma, vai falar de outras coisas mais, mas durante o texto aqui já fala sobre isso também. As quantidades que nós temos, beleza? Então, pergunta sobre a parte que nós vamos tocar aqui. Não pergunta nada sobre genoma, essas coisas aí, que a não ser que tenha alguém aí que seja expert no assunto e me ajuda também, beleza? Vamos lá, então.
No plano superior, os espíritos geneticistas também são conhecidos como agora não estou me recordando, consultores, também conhecidos como consultores. Eles vão trabalhar aquela programação física reencarnatória do espírito, certo? Então, eles vão planificando recorporização, é claro, gente, esses fazem isso, mas sempre sob a égide, né, o comando de Deus, né? Então, são esses espíritos aí que elegem, olha só, entre os 300 mil a 400 mil ovócitos, né? Os ovócitos, aqueles que serão maturados, transformando-se em óvulos. Vocês acham a quantidade bastante? Espere os espermatozoides, vocês verem a quantidade que é. Esses óvulos, né, ovócitos aí, eles se comunicam, entre aspas, tá? Então, eles conversam, entre aspas, com os espermatozoides. Como? Emitindo sinais que os atraem. Nós falamos de 300 a 400 mil ovócitos que serão maturados, e são cerca de 350 milhões de espermatozoides, em média, por ejaculação. Portanto, sabe aquela ideia, não penetra aquele que chegar primeiro no óvulo? Não, pode esquecer isso aí. Não penetra quem chega primeiro, e sim quem for pinçado, magnetizado pela espiritualidade para fecundar aquele óvulo. Lembrando, é claro, numa programação, né? Quando esta fecundação é programada. Certo, gente? Então, a gente sempre aprendeu isso aí, da escola, claro. Ninguém estava falando um caso de espiritualidade, né? Nem falava desses geneticistas que preparam tudo isso. Então, quando eles estão caminhando, você vê que vários chegam ali e não penetra. Chegam vários primeiros ali e não penetra. Quem vai penetrar é aquele que está pinçado, magnetizado pela espiritualidade. Ok? Qualquer coisa, vocês parem aí, a gente volta a falar, tá? Então, a gente por aí pode verificar uma coisa importante, que não existe qualquer impedimento dado aos poderes magnéticos espirituais. Para quê? Para selecionar as características do genoma. Mais à frente eu falo do genoma, tá? Se eu não se lembrar o que é o genoma, daqui a pouco eu estou falando lá. Então, portanto, olha que existe uma interação bem constante e complexa entre espírito e corpo. Aí é um ponto importante, ó. Onde o corpo, ele não é apenas o recipiente para o espírito, mas sim uma parte bem ativa da experiência espiritual, de acordo com as infinitas composições e ligações estreitas que existem. Ligações também íntimas, que se apresentam em óvulos e espermatozoides. Tudo isso para adequar todas aquelas combinações genéticas ao processo evolutivo reencarnatório. Tinham ideia disso? Alguns sim, né? Algumas coisas a gente vai estudando aí nos livros aí, até... Opa, Flavinha. Flávia e Cláudia, beleza, levantaram a mão, que ótimo. Pode falar, Flávia. Não, você estava falando dos construtores, né? André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, sim, ele chama dos arquitetos espirituais, né? Ok. Que eles, em função do plano reencarnatório, é que eles vão codificar esse gene de acordo com aquilo que foi programado para a reencarnação. Correto. Então, a gente pode entender que o espírito que atrai o DNA. Certíssimo. Com isso tudo que a gente está passando aqui, você vai ver que realmente aí a gente tem a certeza que é o espírito, né? Porque até eu peguei um item aqui que está também nesse... a Andréia também usou o mesmo texto que lá do Fernando Moreira, que ele fala lá uma frase muito importante que está tirada do Livro dos Espíritos. Se não me engano, é a 388. Nós vamos chegar nela também. Mas é bem isso mesmo. Eu peguei alguma coisa do livro lá que esse rapaz aqui, o Fernando, ele fala do Missionários da Luz. Aí eu fui lá, busquei o livro do Missionários da Luz, peguei algumas coisas mais do que ele tinha relacionado na bibliografia, e a gente vai ver. Teve mais gente que estudou aí, pegou também outros itens. Gente, é muito farto
este assunto. Mas você vai ver que, sabe o que eu estava falando, até comentei ontem no trabalho da quarta-feira, que quando a gente começa a estudar, vai atrás disso, começa a aparecer outros assuntos. Aí vem novidades, veio a epigenética. Opa, esse epigenética é tão maravilhoso que eu vou passar um videozinho para vocês aqui da inteligência artificial, explicando como é que funciona. Isso é de um grande conhecimento para nós e também de exemplificação de atitudes que a gente tem que tomar. Bem, a Cláudia também levantou a mão. Pode falar, Cláudia. Cláudia Menezes. Enquanto você estava falando aí, né, da escolha, eu lembrei que recentemente pesquisas revelam que o óvulo seleciona o espermatozoide, porque até pouco tempo atrás a gente achava que quem ganhava era o espermatozoide mais rápido e mais esperto, entre aspas, porque achava o óvulo e fecundava. Mas não. Recentemente a gente teve aí uma pesquisa que revelou que o óvulo tem um papel ativo na escolha do espermatozoide através de uma quimioatração. O óvulo libera uma substância química que atrai o óvulo que está relacionado com ele. Foi isso que eu falei, ó. Transformando-se em óvulos, né? Os ovocitos, esses se comunicam, ou seja, eles chamam, ele apresenta ele fala com o espermatozoide, emitindo sinais que os atrai. Esse sinal que você está falando aí. Entendeu? Então, é o óvulo mesmo. Tá vendo? Vocês são muito folgadas, vocês mulheres. Vocês não dão chance pra gente, viu? Sempre dando ordem, mandando, já começa aí. Nem nasceu, já tá dando ordem, né, gente? Vem pra cá, vai pra lá, vem você primeiro. Mas é isso mesmo, gente. Bem lembrado. Tá? E tem outros assuntos também. Daqui a pouco vocês vão lembrar também daquele estudo da USP que fala. System B, pode falar. Quem que é System B? Barbosa. Fala, meu amigo. Você está falando da fecundação. E gêmeos? Gêmeos? Vai ser falado também. Pode ficar tranquilo. Principalmente na já falou aí, tá vendo? Epigenética. Vai falar sobre isso aí também. Porque eu já até entendi a sua pergunta. É o mesmo DNA, separa e as pessoas saem diferentes, com problemas de comorbidade, essas coisas. Mas vai falar. Tem mais de um caso, né? No caso que divide e que é o mesmo DNA, mas tem casos também que são dois óvulos. Isso. Dois óvulos fecundados. Elas são gerados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é verdade. Mas vamos lá. Esse é mais fácil de lembrar. Mas vamos, já que você falou em André Luiz, vamos falar nos domínios dos missionários da luz. O que diz lá? Discute como os espíritos se preparam para retornar à vida física, na escolha do corpo, condições familiares, vida social para o desenvolvimento espiritual, e mostra a importância dos pensamentos e emoções na construção do perispírito e, consequentemente, é claro, na formação do corpo físico. Ainda mostra, né, lá no Missionários da Luz, como a assistência dos consultores, os geneticistas, né, examina, aí também ela falou, arquitetos lá, não tem, é só nomenclatura, né, como que eles examinam a geografia dos genes nas estruturas cromossômicas. Lembra que nós falamos cromossômicos, lá onde o DNA é enrolado muitas vezes, né, se encontra. E também com os recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Olha o trabalho que se dá na formação de um ser. E às vezes a gente passa tão batida, a gente não lembra, a gente nos menospreza. Isso aqui é para nos valorizarmos. Porque nós estamos falando aqui, nós vamos discutir aqui do MOB, né? Já explico também o que é MOB. Tá? Perispírito, tá bom? O novo corpo, ainda falando sobre lá nos domínios, lá, o novo corpo não poderá ser incompatível com a proposta reencarnatória, tanto na formação de um corpo sadio ou disposição congênitas ligadas às mais complexas patologias. E aí, tudo bem? Vamos ver aqui. Só uma dúvida, Barbosa. Quando você mencionou ali do livro Missionário da Luz, você falou que o pensamento tem influência. Sim. É o pensamento do espírito que vai encarnar?
Olha, ali é o seguinte, ele está participando, nesse caso aqui, que fala do missionário, ele está participando da escolha do corpo. Está entendendo? Então, nesse caso, sim. Tem casos que a reencarnação é compulsória. Aí foge isso aí. Então, eu estou pegando pelo livro, né? Pelo livro que ali ele está participando da formação. Por isso ele está falando, escolhendo a família, para onde vai. Beleza? Fala, Flavinha. Nesse caso, está falando da reencarnação de Sugismundo, né? Olha, eu fui direto nessa página aí, eu não sei se é do Sugismundo, acho que porque os livros todos vai até eles vão para o laboratório, isso. E ali eles começam a fazer essa parte genética de acordo com a programação reencarnatória dele. Correto, é isso mesmo. Gente, um ponto então importante a gente ver, não há, por exemplo, um determinismo, ou seja, uma fatalidade, sobre que nem complexas patologias, disposição congênitas ligadas ao corpo sadio. O que existe é um ponto de partida. E quando a gente vai estudar oh, meu Deus, deixa eu marcar aqui no lado que eu estou... Genética. Epigenética. Pronto. Eu comecei a estudar ela hoje, gente. Até o Zé Carlos falou, Barbosa, tem alguma ação? Estou estudando, eu trabalho nisso. Mas vamos lá. Então, existe o quê? Um ponto de partida que ele pode ser modificado na decorrência do que realizamos na construção dessa nossa proposta reencarnatória. Então, ele pode alterar ou minimizar as condições predisponentes. Aí nós vamos entender quando fala assim de mudança do DNA. Antes de desencarnar, o Divaldo deixou também alguma coisa, falando que os espíritos estão fazendo. Fala, Andréa Guerreiro. Aqui tem um trecho aqui que ele fala, né, que dá para a gente explicar essas mudanças de ambiente e até da mente da pessoa, explicando justamente com gêmeos com o mesmo DNA que é dividido, né? E que alguns têm algumas doenças que são desenvolvidas e o outro não, né? Essa parte eu não coloquei, foi bom você ter falado já. Entendeu? Eu li sobre isso aí, mas falei, não, vai ficar muito longo, tem bastante coisa, isso eu deixei de lado lá. Tá bom? Então, para a gente não ficar sujeito... Fala, Érica. Eu sempre vou dar atenção para o que vocês perguntarem, tá? Não, é só um comentário em relação à questão dos gêmeos. Depois, se tiver curiosidade, tem um estudo que foi feito nos anos... Eu não sei se foi nos anos 70, que eles pegaram trigêmeos e separaram no nascimento. E colocaram cada um vivendo numa situação, para ver como a genética influencia no desenvolvimento dele, de doenças, de personalidade. Coitado, separaram eles. Nem precisa hoje fazer isso. Mas... Anos 70? Eu não lembro se foi anos 60 ou 70, eu estava vendo isso semana passada. 70, deve ser, foi na minha época, eu nasci nessa época. Foi um... Trigêmeos. E assim, até triste, porque depois eles se reencontraram por acaso, e descobriram que tinham sido afastados propositadamente, né? Mas é muito interessante essa questão da epigenética nesse caso. Nós vamos falar desses gêmeos aí. A parte de doença, inclusive, né? De doença. Eu tenho aqui gêmeas aqui, né? Até a Mara está aqui. Eu estava falando ontem com a irmã, fala que uma desenvolveu uma coisa diferente da outra, uma patologia, entendeu? Então, elas são provas vivas para falar isso aí. Nós somos univitelinas, mas eu nasci com linfangioma e a Mara não. E o médico que eu operei quando adolescente em São Paulo, meu pai ficou muito preocupado, porque quando criança era muito maior o linfangioma no meu rosto, e um dos médicos que ele me levou disse que eu não chegaria à vida adulta, né? Então, foi essa questão aí que nos distinguiu. Sim. Mas nós somos univitelinas. Nem dá para perceber. Distinguir coisa que eu não consigo ainda descobrir. Vamos lá. Então, gente, então, para a gente não ficar sujeito ao acaso, como nós falamos aí, ambos os gobetas, né, hão de ser escolhidos, ou seja, óvulo e espermatozoide, certo? Então, o que a gente define? Que são os espíritos que comandam a matéria.
E são eles que atraem o DNA da célula germinativa, masculina e feminina, na composição do genoma, certo? Olha, tudo isso aqui eu fiz hoje, viu? Vamos lá. Falando do genoma, o que é o genoma? É o conjunto completo de material genético de um organismo. Ou seja, contém ali toda a informação necessária para o seu desenvolvimento. São cerca de 3 bilhões de pares bases combinados em nosso código genético. Nós falamos lá dos ovocitos, falamos dos espermatozoides, e tem mais tem os cromossomos que nós falamos, e quando a gente chega nessa composição aí que é do nosso organismo, né, que é o genoma, aí já chegamos a 3 bilhões de pares bases. Pares são aquelas lá, aquelas letrinhas que nós estávamos comentando agora há pouco lá. Se alguém quiser explicar bem essa parte aí das letrinhas, fique à vontade, viu? Eu olhei, peguei os assuntos, não me arrisquei. Falei, gente, comecei a ler, depois, nossa, agora me enrolei todo, agora não dá mais, não. Mas vamos lá. Então, o que a gente pode considerar esse conjunto completo de material, né? Como se fosse um manual de instruções de um ser vivo armazenado em forma de DNA. Concluindo, o genoma é a sequência completa de DNA de um organismo. E como definimos esses espíritos que comandam cerca de 100 trilhões de células contidas nos cromossomos de um indivíduo? Gente, é astronômico o negócio aqui. Então, isso fala assim para ele, nossa, a gente deveria cuidar, mas cuidar com muito cautela, com muito cuidado desse nosso corpo. O trabalho que ele dá é um absurdo. Então, assim, vamos dizer agora, falar, as nossas imperfeições, doenças, são do espírito. Ou seja, a herança espiritual que se reflete na genética. Somos o que somos. Chegou naquele ponto que eu sempre falo, ó, preparamos ontem a reencarnação de hoje. E eu sempre tenho dito, como eu sempre falo, estamos preparando ou programando a reencarnação de amanhã. Sempre eu falo, ó, a gente tem condições de ter uma noção, até uma certeza do que eu vou ser na próxima encarnação, que é justamente o que nós estamos fazendo hoje, nos preparando, nos programando. Aí me vem aqui, quando a gente chega na parte da ciência, principalmente o estudo da USP, a gente vai entender o ambiente, que é esse nosso ambiente, que muitas vezes nós negligenciamos, que é o ambiente espiritual. Depois disso aqui, o médium pode nem se ausentar, porque para ele ver o ambiente, o que ele modifica dentro do DNA dele, quando está nas atividades mediúnicas. Então, nós estamos falando aqui quem atrai o DNA é o espírito, porque se fosse o contrário, caso o DNA ele atraísse o espírito, aí a gente seria vítimas do acaso. Teríamos um corpo físico a ser selecionado pelo DNA. O espírito reencarnante, a matéria comandando o espírito. E lógico, não tem como, certo, pessoal? Aí que entra naquela resposta que eu peguei que o autor ali tinha falado, eu fui lá no livro lá pegar. A resposta da pergunta 338 do Livro dos Espíritos. Temos lá, diz o seguinte, o espírito já está designado antes do instante que deve unir-se ao corpo. Toda aquela preparação do DNA, de todas essas comorbidade, o que ele vai receber, que está sendo colocado no DNA, hereditariedade, a parte espiritual, toda sendo colocada ali. Mas o espírito já está designado. Então, você vê que é o espírito realmente que vai atrair aquele DNA lá. Ok? O espírito, pelo que nós estamos vendo aqui por essa questão aí, ele já é conhecido antes da concepção. Portanto, o DNA não atrai o espírito. Porque já havia uma designação de quem? Uma designação superior. Diga, Suzana. Você vai tocar em alguma coisa, o que eu vi aqui é que o perispírito pode ser visto como uma espécie de DNA espiritual. Você vai tocar em alguma coisa do perispírito? Não, pode tocar. Então, foi isso. Não, é verdade, é importante, isso é rico quando você está meus assuntos, porque tem muita coisa que não dá para tocar,
É muita coisa, né? Mas fala lá. Então, é aqui que diz até que nos Missionários da Luz, ele não diz exatamente sobre o DNA do espírito, mas ele relaciona com o perispírito. Sim. E diz que pode ser visto como uma espécie de DNA espiritual, que carrega as informações e experiências do espírito ao longo de suas múltiplas vidas, influenciando suas escolhas, desafios e oportunidades de aprendizado. Eu passei por isso também. Eu li nessa parte, eu não coloquei ela, não. Mas é verdade, tem lógica. Mas é interessante. É pelo perispírito mesmo. É a mesma coisa. Da mesma forma que você está preparando ali as células, que é a parte física, né? Os cromossomos, tudo aquilo. Do outro lado, a parte, o DNA espiritual está sendo feito. Não o perispírito que vai ser utilizado. É isso mesmo. É no estudo do os construtores espirituais, através do perispírito, do espírito que vai reencarnar, é que eles levantam toda a situação e necessidade do espírito para toda essa construção e estudo e depois uma aplicação. Ok? Sim. Ok. Já vou falar dele, é um mob lá. Porque a gente vai falar do despertar espiritual e a mudança do DNA agora, tá bom? Mas certíssimo. Tanto você, José Carlos, e a nossa querida Suzana lá. Fala, Flavinha. É que ele fala aqui também que os geneticistas espirituais, eles têm que anotar cada detalhe do perispírito no DNA. Sim. Os pedacinhos, nossa. Eu não fui muito longe, ainda tem casos aí, até eu não lembro quem foi que me passou, acho que foi a Fernanda. Eu já tinha visto esse vídeo também. A Fernanda Golfieri, de um camarada que fala lá sobre os cortes que eles fazem, os cientistas hoje em dia, né? Certo? Então, é muito rico demais. Isso aqui dava para fazer umas 3, 4 aulas aí, mas o importante é a gente abrir esse leque para que a gente possa ir atrás também e sentir que tem coisas ali que é interessante. Fala, dona Cibele. Oi, Barbosa. Oi. A minha dúvida é, por exemplo, no caso da fertilização in vitro, no caso nessas, né, que é feito no laboratório, né? Ah, tá. Os clones. Os clones. Não, fertilização in vitro. Clone, não deixa de ser um clone, entendeu? Mas sim, entendi. Fale. Então, aí ali a pessoa que está no laboratório que vai escolhe, né? Eu acho, né? Que escolhe ali qual seria o espermatozoide que é colocado junto ali do óvulo, né? Certo. Então, nesse caso, como agiria a parte espiritual? Também já li sobre isso aí. Não existe nada do qual o desígnio de Deus não esteja atuando. Ele vai ser preparado primeiramente, realmente, o espírito, e ali tem o dedo deles envolvendo, trabalhando naquilo lá. Você vê que é mesmo nesse in vitro, não é todos que pegam. Às vezes você coloca um, não funciona, falha outro. Quando você está desistindo, pumba, é justamente aquele. Entendeu? Eles falaram sobre isso. Mesmo nos clones, ou in vitro, né, como você está falando aí, o que acontece? O dedo da espiritualidade está ali também. Não tem nada que pode falar, o homem está criando, o homem está fazendo isso. Não, sempre vai ter... Só porque eu acho que mesmo que o homem seja, não sei como eles escolhem lá, né, o que seria o mais, o que eles acham, né, que seria o espermatozoide mais esperto, mais, né, o que vai... ali, eu acho que ali já tem ali a parte espiritual que já determinou, né, talvez? Já selecionou também, para que eles ficassem ali como selecionáveis. Bem pensado, é verdade, Silvia. Concordo contigo. Fala, Inês, dos Anjos. A colega falou em relação ao código genético aí. Eu sou formada em biologia, minha primeira formação, e toda vez que toca nesse assunto, até no terceiro módulo, na época eu... Você falar para nós explicar essas coisas todas aí. Na época eu não era espírita ainda, nem sabia o que era espiritismo.
E teve no terceiro módulo que eu fiz com a Patrícia e com o Sérgio, então acendi umas luzes na minha cabeça e ficava cri, 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 cri. E agora, olhando, escutando, é muito questionamento para gente que conhece da ciência. Da ciência. E aí, agora, a colega falou aí da questão do código do perispírito aí a gente fica, quando a gente coloca em laboratório a fita de DNA, a gente consegue ver tantas doenças, tantas anomalias e tá. E aí, conforme a gente aprendeu no Espiritismo, que o perispírito, ele traz toda a nossa história, tudo que a gente fez. Aí você imagina, se aqui a gente já tem laboratórios, microscópios, aparelhos que detectam coisas que nós nem sonhamos, aí você imagina em outros mundos, em outras, sei lá onde, o que tem lá. E daí a gente fica se preocupando que se eles vão ver. Vou tirar essa sua preocupação aí, porque tudo isso que nós estamos falando aqui vai chegar justamente num ponto muito interessante, que a gente fica como espírita falando sobre provas e expiações para a regeneração. Tudo isso é uma preparação, encaminhamento para a regeneração, essas mudanças de DNA, essas compreensões. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque a gente pensa, a gente fala assim, regeneração, não sei. Pô, mas todo esse envolvimento genético, todo isso aí, a epigenética, tudo isso, preparação para... Não, vou chegar lá. Vocês fazem um atropelado. Deixa eu parar aqui. Quem queria falar mais? Edilson. Ildilson. Will. É o Will. É o Will. Não, tudo isso que foi falado aí, o André Luiz, ele explica no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz que os geneticistas, né, que são arquitetos arquitetos que vão transformar o processo reencarnatório em código genético. Ele deixa bem claro isso. Sim. Esse livro é técnico à beça. Nós estudamos todos os livros dele, do André Luiz. Deixamos 2 para trás. O Mecanismo e esse aí. Esse ainda tá na nossa conta. Uma hora a gente vai pegar um grupo só para estudar ele aí, porque não é fácil, mas ele traz uma riqueza muito grande de compreensão de ensinamentos, né? Somente nessa parte aí. Então, vamos falar do despertar espiritual e a mudança do DNA. Obrigado por você ter lembrado, Wilson. Está aparecendo alguma evidência científica de que o despertar espiritual pode mudar o DNA de uma pessoa, tá? Está aparecendo. Estou chamando de evidência porque ainda não tem a ciência batendo o martelo, mas já estão estudando mesmo, né? E é justamente isso através de uma nova área da ciência chamada epigenética. Tá? Eu confesso que eu não tinha ainda ouvido falar nisso. Por isso eu falo, a gente tem que estudar para a gente poder ir pegando essas coisas, gente. Olha, o Divaldo Pereira Franco, numa das suas palestras, ele nos informou que os espíritos, informou para ele, né, que nesta nova era está havendo no mundo espiritual estudos para a mutação do nosso DNA. Visando o quê? Visando um novo corpo que está sendo elaborado para melhor, com mais saúde e também onde pode se observar com a vitória isso já pode se observar hoje com a vitória da ciência sobre muitas epidemias. Antigamente, tinha muitas epidemias que dizimavam praticamente a sociedade, né? E tudo isso que está ocorrendo agora está nos preparando para o próximo período de regeneração. Você vê todas essas coisas que a gente está vendo ali, a ciência descobrindo, não estou falando dessas vacinas idiotas que nós passamos agora, mas tudo isso nos preparando, até para que o Divaldo falava, para que a gente possa experimentar uma coisa diferente. O mundo sem Alzheimer, Parkinson e várias manifestações cancerígenas. Toda essa mudança é para isso. Então, na regeneração, olha só, nesse ambiente aí, nós já não teríamos mais assim o Alzheimer, o Parkinson e muitas manifestações cancerígenas. Por quê? Nós não vamos precisar mais delas para a gente evoluir.
e a nossa conduta moral, ela não prescreverá no nosso MOB. O que é o MOB? É o modelo organizador biológico, ou seja, o corpo espiritual. Entendeu? Infelizmente, porque muitas de nossas doenças ainda é uma forma de nos evoluirmos, somente moralmente, porque aquilo quando nos ataca, a gente muda, a gente pensa, a gente vai relembrar de muitas outras coisas, a gente está drenando. Quando não terá mais essa drenagem, nós estaremos lá nesse mundo novo que a gente está passando por todas essas experiências que a espiritualidade está trabalhando. Ok? Bem, como eu estou falando assim de epigenética, essa aqui é a questão que eu peguei, ó, é uma área da ciência que analisa como o ambiente e o estilo de vida pode alterar o funcionamento de nossos genes. Agora há pouco mesmo, a Érica estava falando sobre aquela triste experiência que fizeram, né? Ou seja, cada um estava num ambiente diferente e muda-se completamente, né? O que significa essa palavra epigenética? Vamos lá. Literalmente, abre aspas, acima dos genes, fecha aspas. Mas por uma definição comum, mudanças na atividade genética que não envolvem mudanças na sequência de DNA. Alguém aí, a Inês, falou que quando ela pegava lá no DNA, naquela fita, via um monte de doenças lá, não sei o que lá, blá, blá. Ele não muda essa sequência lá, né? Mas ela seria o gatilho, porque para uns implode, né? Na outra não. Então, aí tem esse estudo da epigenética. Voltando um pouco ainda para a gente falar sobre o estudo, análise genética, que estão sendo feitas pela USP, vocês escutaram, leram, viram alguma coisa, andou rodando aí na internet aí, porque foi essa é uma coisa bem recente, foi publicado agora em fevereiro de 2025, são alguns meses atrás aí. O que aconteceu? Foi o seguinte, psiquiatras da USP e da Universidade Federal de Juiz de Fora apontaram coincidências genômicas em pessoas... O que foi? Alguém... Em pessoas que trabalham como médiums e que não estão presentes em outras pessoas de suas famílias. O estudo indicou variantes genéticas que podem ser exclusivas em médiums, indicando bases biológicas para experiências espirituais. Então, o que aconteceu? Foi realizado em 2020, entre 2020 e 2021, ok? Analisou o exoma, gente, me ajuda se eu estiver falando a palavra errada, principalmente você, Inês, que conhece aí. Exoma, é isso? Que é a parte do genoma lá que contém os exons, é isso? Ela saiu. Não, estou aqui. É isso mesmo? É isso mesmo o nome? A nome do é exons. Exomas. Exoma, parte do genoma, exossomos, que são aquelas sequências de DNA, que você acabou de falar aí. Exossomos. Oh, beleza, ótimo. Então, são as regiões do DNA que codificam proteínas. É como se fosse o manual de instruções para construir proteínas do corpo. E essas proteínas são responsáveis por diversas funções essenciais. O que a USP lá e o pessoal da Juiz de Fora fizeram? Pegaram 54 médios e 53 parentes de primeiro grau. Os médios atuavam há mais de 10 anos, sendo a maioria da Umbanda e Kardecismo. Ok? Em 43% dos médios detectou mudanças em genes e que não foram observadas em seus parentes. E aí? Foi legal porque eles pegaram justamente parentes de primeiro grau, porque DNA, não, nos médios houve essa mudança grande, drástica. 43% é bastante mesmo, né? Fala, Cibele. No caso de gêmeos, talvez se um fosse médio e o outro não, haveria essa diferença, né? Sim, também, sem dúvida nenhuma. Como eles pegaram aqui de parentes de primeiro grau, pegaram os gêmeos, que não deixa de ser um parente de primeiro grau, né? Irmão de primeiro grau mesmo.
E foi até o relato aí que a Luísa passou agora há pouco para nós. Certo? Diga, Inês. Qualquer dúvida de aí, essas coisas, fala com a Inês, viu? Não, na parte não da parte espírita. Quando você fala aí das proteínas, já tinha me vindo lá no início, assim, quando a gente fala assim, que a gente está estudando, né, a gente fala assim, é importante a vibração, e daí a gente, no meu caso, assim, eu que estudei, hoje eu não estou mais na área, a biologia, né, a gente coloca no laboratório e vai vendo ali os movimentos das células que vão ali, certo, fagocitando doenças, vão fazendo essas coisas. E quando você fala da parte da proteína e quando vem a parte também da seleção, aí a gente leva a gente lá em tudo aquilo que a gente estudou da vibração energética. Por quê? Essas células, elas não têm um comando, vai e faz. Não, elas vão ali automaticamente sozinhas, elas vão caminhando, vão fagocitando as coisas ali, vão comendo o que não deve, vão mutando o que não faz sentido e vão também proliferando o que faz sentido. Então, é uma coisa assim que a gente para pensar na parte da genética e para pensar em tudo que está sendo falado aqui, a gente acende uma luz vermelha que a gente quase pira, porque é muito interessante. Até você falando isso porque você está com ela ali em laboratório, elas estão separadas do corpo, certo? Então, eu acredito, isso aí, não sei se eu estou falando bobagem ou não, me corrijam se for. Ela está ali, ela está sem um comando. Sim, agora, exatamente dentro isso. do nosso organismo, que é o nosso MOB, né? Ali sim, ali tem um comando. Mas eu penso, Barbosa, em tudo isso, que ela traz a energia da fonte de onde ela veio, sim, né? Energeticamente, sim, verdade. E, por exemplo, quando a gente está fazendo pesquisa em laboratório, que ela está ali na lâmina, aí, por exemplo, que você vai querer colocar um reagente ali para ver a função dela, ela vai, tipo assim, ela fica doidinha ali, o que eu tenho que fazer, que atitude eu tenho que tomar. Então, é muito interessante. E eu levo, assim, no meu olhar, eu olho pelo que se fala da vibração energética, dessa energia que vem naquela partezinha ali. Aí é bem complexo, é verdade, porque não deixa de ser uma parte orgânica ali, né? Agora, quem está no comando ali, né? Pois essa o grilo aqui. Conseguiu, colocou também um grilo mesmo. Fala, Fernanda. Então, eu fico fascinada com essa história de epigenética que eu passei para você, porque eu trabalhei com um médico que faz a área de reprodução humana, e há muitos anos atrás, quando eu entrei para o espiritismo, eu questionei muito, porque eu falava, gente, como que pode a gente ter essa visão de poder escolher o que é uma doença, vir sem a doença, né, e aonde entra essa história do que você precisa daquela doença para poder evoluir, enfim. Sim. E aí a gente vê, né, nesses casos, e o que a Inês está falando, que é uma loucura, que a gente vê todo esse movimento de tratamentos que foram feitos e que estava tudo certo, e no decorrer da gravidez, X coisa aconteceu e a criança veio sem os 2 braços. Meu pai. Né? Então, assim, aí metade da família quer que tira, metade... Então, aí você percebe que é uma finitude de coisas, de merecimento. Então, assim, você conseguiu lá atrás. Não teve como driblar, veio sem os 2 braços. Veio, assim, na verdade, fez o tratamento, era normal, escolheu que estava tudo certo, mas no finalzinho, ninguém sabe o que aconteceu, o que desenvolveu, ninguém sabe, entre aspas. Porque eu questionava, eu falava, gente, mas e aí, a gente brinca de Deus, né? Como é que funciona isso? Então, a gente sabe que... E também uns que vinham com a predisposição de ter, aí já na visão espírita, não tinha, porque tinha um merecimento no decorrer da vida, né? De não ter aquela doença aos 30, 40, 50, sei lá. Então, é fascinante isso. Para mim, eu fiquei maluca, por isso que eu te passei. Isso, ó, isso que você está falando agora. Mas legal. O que a Inês falou aí, gente, dá nó mesmo a gente, né? Tá. Mas a gente consegue até compreender espiritualmente, né? Falando, porque pelos conhecimentos que a gente tem hoje, né? Sim. Mas quanto mais conhecimento, mais a gente vê que a gente sabe menos, né?
Sim. Fala, dona Érica. Então, Barbosa, juntando o que a Fernanda e que a Inês falaram, né? Por mais que exista toda uma bioquímica envolvida, as reações químicas dentro das células, toda a parafernália, vamos dizer assim, biológica, no mecanismo de formação das células, formação dos genes e evolução do corpo físico, nada vai seguir o caminho diferente daquele que está programado, daquele que está... que é o propósito, né? Então, assim, a gente sabe que tem tudo isso envolvido, mas tudo tem um caminho certo para seguir, né? Deixa eu ver, bem rapidinho, André, que eu tenho um negócio para passar para vocês agora, e depois acho que vai dar mais discussão. Fala. Não, eu estava pensando, juntando tudo que foi dito, que a Érica falou, que a Fernanda falou, que a Inês falou, mesmo quando está tudo certo, tem lá, às vezes eles deixam lá vários embriões já prontos só para implantar no útero da mulher, e ainda assim, quando está tudo certo, não vai para frente. Então, tem que ter alguma explicação para isso. Sim. É o geneticista trabalhando também. Sim. Tá. Gente, agora, deixa eu ver, vamos ver se vai dar certo aqui, se vocês vão conseguir acompanhar, ver aí. Vamos lá, mas pelo som, eu sei que vocês vão acompanhar. Olha o que eu preparei aqui. Vamos lá. Não sei se está bem centralizado aí. Deixa eu ver aqui. Você não é seu DNA, o poder espiritual da epigenética. E se eu te dissesse que você não está preso ao que herdou? E se o que te disseram sobre destino, sobre hereditariedade, sobre doenças inevitáveis fosse apenas uma parte da história, e não um capítulo final? Vivemos numa era em que a ciência e a espiritualidade estão começando a falar a mesma língua. E no coração desse diálogo, há uma chave silenciosa, revolucionária e transformadora. A epigenética. Talvez você tenha aprendido que os genes determinam tudo. Que, se seus pais tinham diabetes, você também terá. Que, se sua família é pobre, será assim com você. Que seu temperamento, sua ansiedade, sua limitação é herdada. Mas a verdade é outra. A epigenética revela que você não é uma sentença genética. Você é uma possibilidade viva. E mais do que isso, você é a própria escrita do código que te forma. O mistério dos interruptores. Imagine o seu DNA como um imenso livro da vida. Cada página, um gene. Mas, nem todas as páginas são lidas. Nem todo capítulo é ativado. Quem decide o que será lido? Quem acende a luz para uma parte do seu destino e apaga outras? A resposta está na epigenética. É como se você tivesse um interruptor para cada gene. E o dedo que aperta esse botão é o seu estado interior. Suas emoções. Seus pensamentos. Suas escolhas. Seu ambiente energético. Você já pensou que um pensamento de medo pode acender o gene da inflamação? Ou que um estado de amor pode silenciar o gene do trauma? A ciência confirma o espírito. Hoje, estudiosos como Bruce Lipton mostram que nossas crenças modificam nossa biologia. Ou seja, sua espiritualidade não é só uma busca metafísica, ela é biológica. Você medita, e seu DNA responde. Você agradece, e seu sistema imunológico se fortalece. Você se perdoa, e os marcadores de dor ancestral se apagam. Isso é espiritualidade aplicada à carne. É consciência elevada moldando a matéria. Você reescreve o que herdou. Você pode ter herdado medo, mas pode cultivar coragem. Você pode ter herdado escassez, mas pode plantar prosperidade. Você pode ter vindo de uma linhagem de dor, e ainda assim ser a primeira luz da cura. A epigenética é a ciência que prova que milagres acontecem dentro das células. E você é o templo sagrado onde isso começa. Pare de se definir pelos erros de ontem. Pelos traumas que vieram antes de você. Pelos diagnósticos, pelas palavras duras, pelas previsões limitantes. Você está acima disso.
Você é a presença consciente capaz de transformar toda uma linhagem. Você é o ponto onde termina o ciclo antigo e começa uma nova criação. Você percebe o que isso significa? Significa que o seu corpo está escutando sua alma, que o seu DNA é maleável à sua consciência, e que cada célula do seu ser responde ao que você acredita ser verdade. Não é mais uma questão de herança, mas de frequência. Você pode ter herdado uma carga genética, mas você emite uma vibração própria. E é essa vibração que comanda os interruptores da sua biologia. O efeito das emoções na epigenética. A raiva constante ativa genes de inflamação. O medo repetido desregula o sistema imunológico. A tristeza crônica pode influenciar até genes ligados à longevidade. Mas o contrário também é verdade. A gratidão pode silenciar genes ligados à dor. A alegria espontânea pode reprogramar respostas hormonais. O perdão pode alterar estruturas celulares do coração e do cérebro. Sim, o perdão é epigenético. Você sabia que traumas vividos por seus avós ainda podem estar ativos nos seus genes? A ciência chama isso de herança epigenética transgeracional. Por exemplo, filhos e netos de sobreviventes do Holocausto apresentam alterações nos genes relacionados ao estresse, mesmo sem nunca terem vivido a guerra. Mas aqui está o segredo. Você pode quebrar essa corrente. Você pode ser a consciência desperta que diz: essa dor termina em mim. Essa culpa não me pertence mais. Essa escassez, esse medo, esse abandono. Eu vejo. Eu acolho. Eu liberto. E ao fazer isso, algo muda. No invisível, nos campos sutis. E também no sangue, no corpo, na carne. A espiritualidade não é mais apenas uma crença, é uma tecnologia interior. A meditação profunda altera mais de 1000 genes simultaneamente. O amor incondicional libera hormônios que curam. A oração verdadeira regula a expressão genética de todo o sistema nervoso. Você entende? Orar é epigenético. Amar é epigenético. Imaginar, agradecer, confiar, tudo isso transforma o seu corpo. A cada estado interno que você sustenta, você molda o templo sagrado que habita. O corpo como reflexo da consciência. Imagine 2 pessoas com a mesma carga genética para a obesidade. Uma vive sob estresse, autocrítica, culpa. A outra, mesmo com dificuldades, cultiva gratidão, alegria simples, aceitação. Os estudos mostram, a que vibra em harmonia tem menos expressão dos genes ligados ao ganho de peso. Outro exemplo. Gêmeos idênticos com a mesma genética. Um desenvolve uma doença autoimune, o outro, não. A diferença? Estilo de vida. Ambiente emocional. Estado interior. A genética é o potencial. Mas a epigenética é o pincel com o qual você escolhe pintar seu quadro. Você é o espelho que transforma o passado. Você pode olhar para seu histórico familiar e dizer: isso não é meu limite. É apenas meu ponto de partida. E aí você começa a escolher. Palavras que curam, não ferem. Pensamentos que elevam, não sabotam. Emoções que nutrem, não intoxicam. Você passa a viver como um artista consciente da própria biologia. Um alquimista do próprio corpo. Um criador de novas gerações, livres de códigos antigos. A nova espiritualidade. A nova espiritualidade não foge da carne, ela transforma. Ela compreende que o espírito se expressa na matéria. Que o verbo se faz carne todos os dias, em cada célula, em cada átomo. E que o eu sou não é apenas uma frase bonita. É um comando vibracional que reorganiza o seu DNA. Você veio aqui para lembrar. Lembrar que não está à mercê da sorte, do sangue ou do sobrenome. Você é livre. Livre para transformar. A biologia em milagre. A dor em sabedoria. O passado em impulso. Porque quando você muda seu mundo interior, você reescreve os códigos da vida.
Você não é só uma sequência de genes. Você é o sopro divino que os comanda. É isso aí. Sensacional, né? Eu peguei isso aí da como é que fala? Artificial, né? Inteligência artificial. Eu vou colocar para vocês aí no grupo, já tá aqui, né? Mas eu vou pôr o próprio videozinho, porque pode Fantástico, fantástico, Barbosa. É sensacional mesmo. Nossa, maravilhoso. Oi? Maravilhoso mesmo. O Barbosa, quer dizer que é a gente que opera os milagres em nós, né? Somos nós no comando, né? E a gente viu o otimismo, as palavras. Exato. Nossa, maravilhoso. Isso, para a gente também que passou aí por uns perrengues aí, né? É bom a gente ter isso em mente. Isso aí é para escutar e sempre, deixar isso sempre na ponta da mente, né? Barbosa. E muita coisa que eu percebi aqui, gente, só para passar para vocês, foi através eu entrei no Google e pegando, como é que fala, inteligência artificial, né? Que foi trazendo. Deixa eu ver quem está aqui pela ordem. Inês, Cláudia e mais 2 pessoas levantaram a mão. Pode falar, Inês. Primeiro eu ia falar para você passar no grupo para mim assistir esse vídeo, isso é muito interessante. E segundo, foi exatamente o que foi falado hoje. Sim. E que a gente já está careca de estudar. Então, depois a vibração energética depois que eu passar esse videozinho, aí vocês pegam com calma, né? Você relaxa, ouve. Vai ser bom para muita gente. Para mim está sendo excelente. Eu estou com ele há 1 semana, então estou estudando todo dia, sabe? Hoje, eu não vi a hora de chegar hoje, eu quero passar para o pessoal, Eu quero assistir umas 200 vezes, porque 1 ou 2 vezes... Vou compartilhar assim, Sibeli. Para absorver todas as informações que tem aí. Fala, dona Cláudia. Diga, Cláudia. Trazendo aqui, né? Passou um filme na minha cabeça. É verdade. Passou um filme na minha cabeça, porque tem essas questões das provações, que a gente fica pensando, eu trouxe essa carga de vidas anteriores e tudo mais. E esse vídeo, ele traduziu uma experiência que eu passei recente com um familiar, sim, que foi 7 vezes para UTI, sem diagnóstico. Os médicos coçavam a cabeça. O último, cabeça branca, falou assim, olha, eu acho que vocês vão ter que exorcizar a casa de vocês, porque aqui ele se cura, quando ele volta para casa, ele fica doente de novo. E, no fundo, assim, o histórico, de fato, de ressentimento, de mágoas, né, e que foi acumulando ao longo de uma vida inteira e eclodiu uma doença, para mostrar que precisava mudar a forma de pensar, né, e a forma de viver. Né? Isso, assim, para mim, me aproximou de novo do espiritismo, porque além da doença física também trouxe muita obsessão, né, para dentro de casa, mas foi a forma que a vida mostrou assim, olha, você tem uma coisa aqui muito grande para você aprender, ou você aprende ou você aprende. Né? Legal esse relato, legal mesmo. Fala, Érica, depois Viviane. Então, Barbosa, não é coincidência, porque eu não acredito nisso, mas eu estava vendo um documentário e um vídeo que depois, se você me permitir, eu quero compartilhar, que fala exatamente sobre isso, sobre a questão das sinapses e receptores bioquímicos de dopamina no corpo e como isso causam inflamações e doenças pela vibração energética, que tudo aquilo que você sente, você está abrindo os receptores, e se você encher de dopamina, eu vou simplificar, encher de dopamina, que é um neurotransmissor. Um neurotransmissor, obrigada. De alegria, vamos dizer assim, você está trazendo toda essa vibração positiva para o seu corpo, e inclusive tratando doenças. E o contrário também é verdade, porque você está eliminando a dopamina, trazendo energias negativas, causando mais inflamação e causando mais propensão a doenças. Isso aí. E aí ele fala, inclusive, de notícias. A pessoa que fica muito, vendo muito essas notícias ruins, a energia da notícia está trazendo essas inflamações para o corpo.
e essas doenças para o corpo, por conta da vibração. Então, tem tudo a ver essa parte da epigenética ligada aos neurotransmissores que a gente faz essa captação. Beleza. Por isso que eu sou sempre feliz, alegre, brincalhão, manso e pacífico. Por isso também. Principalmente manso e pacífico, né? A minha prova viva é a Márcia. Ela me conheceu antes. Ela falou, nossa, Bárbara, você virou demais. Você não é anjo, você é um santo agora. Então, eu falo isso? Coloca palavras na sua boca, né, Márcia? Então, mas maravilhoso o vídeo, muito bom. A gente tem que replicar todo dia. Parabéns. Então, assim, pegando o gancho aí da fala da minha querida amiga Érica, então a gente pode, de uma maneira bem simplista, é claro, dizer que nós temos potencial para gerar as nossas próprias doenças e para curar essas mesmas doenças. Sim. Isso serve muito quando a gente vai lá atrás dos nossos trabalhos, né? Na casa, pedindo ajuda espiritual, pede para a irmã Josefa, pede para Justino, fala para outro, vai para lá, e muitas vezes é nós que precisamos modificar isso, é nós que precisamos fazer com que o nosso DNA se modifique. Gente, só vou te falar uma coisa, deixa eu ver a hora. Deu 9 horas agora, né? 9h01, mas eu tinha aqui também, que era para falar de dores físicas e mudança do DNA. Isso aqui é um estudo, eu vou passar, vocês podem até pegar, está na internet, foi publicado em 2011, tá? Foi por esse Dr. J.J. Urtek, é um PhD, ele é um cientista social futurista, autor do livro Do Conhecimento, presidente da Academia para a Ciência Futura, e ele compara as religiões, inclusive as orientais, no campo científico, né? Ele é bem holístico esse camarada. Eu já passei no nosso trabalho, tanto de segunda e quarta, colocando as mudanças que a gente tem sofrido do DNA, nos sentimentos de saudade, perda da paixão, aquele profundo anseio de voltar para casa, né? Casa espiritual, os sonhos intensos, né? Os padrões de sonos anormais, por exemplo, acordar entre as 2 e as 4 da manhã, afastar-se das relações familiares, sentimento de profunda tristeza interior, sem razão aparente. Isso aqui, eu pego lá e eu passo para vocês, porque não dá tempo mesmo, é bem extenso. Mas dá para a gente... Eu sei que aqui a gente vai vestir muita carapuça, puta merda, é verdade. E esse aqui, eu já fiz até uma apresentação disso aqui, uma vez, nas palestras da casa, quando tinha as palestras, né, que eu participava das palestras. Hoje as palestras são de quarta, nem dá mais para participar, por causa do nosso trabalho. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? O da semana que vem, o próximo, deixa eu ver aqui, foi entendimento, o DNA do espírito, e o próximo vai ser criamos a realidade com os nossos pensamentos. Esse aqui é mais científico, mas ele não fala da espiritualidade, mas o que ele está falando nós já sabemos pela espiritualidade, então isso vai nos ajudar bastante, tá? Criamos a realidade com os nossos pensamentos. Aí sim é outro ponto que vai nos ensinar bastante o que a gente deve e não deve fazer. Beleza? Barbosa, só não deixa de mandar o nosso vídeo, hein? O link o Ricardo vai passar para mim, aí eu passo para vocês, eu só vou esperar primeiro cair os Pix. Aí, caindo nos Pix, eu passo para você. Barbosa. O vídeo também, Barbosa. O vídeo é mais caro. Boa noite, gente. Obrigada. Eu que cobro, não é o meu sócio. Meu sócio Ricardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Barbosa, quando tiver vídeo assim, você consegue compartilhar por aqui, ó. E ele fica na tela inteira. Isso aí tudo foi improvisado. Isso aí depois eu te mostro depois.